o Senhor deseja ser agradado. Deus deseja ser agradado. Ele deseja em seu coração ter um relacionamento conosco. E se existe esse fator, se existe esse contexto, eu preciso me dedicar para isso. Uma transformação na minha vida. E uma das transformações, um dos hábitos que eu preciso mudar é que eu preciso ser testemunha de Deus. Diga essa pessoa que está do seu lado. Nós precisamos... Não, é sério. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos ser testemunhas de Deus. O texto central da pregação dessa noite está no versículo de número 8, onde Jesus fala com os seus discípulos: mas vocês receberão poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, a parte A do versículo. Esse versículo é muito conhecido. Quantos conhecem esse versículo? Muito conhecido. Disputa aí com Atos 2, dos mais conhecidos, né? Sobre Espírito Santo, sobre Atos. A grande questão é que se interpretarmos mal o que a palavra do Senhor diz, nós vamos cair numa furada, João. Se a gente interpretar mal a ação do Espírito Santo, como ele desceu sobre nós vamos entrar numa furada. Diga para essa pessoa que está do seu lado: estude a palavra do Senhor. Nós temos o Casa de Vida Academy para que você estude. E lá nós falamos muito sobre contexto. Nós falamos muito sobre entender qual o contexto. Muitas vezes na escola dominical, ou na célula, ou conversando com alguém, nós temos dificuldades de interpretação. Muitas vezes nós fazemos conceitos que não são corretos porque lemos de uma forma errada. Eu dei um exemplo aqui na escola dominical sobre discipulado, sobre uma série que retrata uma realidade, o que aconteceu de verdade, numa mulher de uma igreja conhecida nos Estados Unidos, né, que matou a esposa do seu amante. Essa mulher era fiel, entre aspas, na igreja. Essa mulher cantava no coral. Essa mulher, ela participava das orações, ela contribuía para a igreja. Foi construída uma nova igreja, mas essa mulher assassinou a esposa do seu amante. Ela tinha um amante e ela cometeu homicídio. Estar na igreja não significa, e eu escutei isso da missionária Giovana hoje no almoço, né? Estar na igreja não significa ser cristão. E isso tocou no meu coração, né? Nós recebermos o Espírito Santo e fazermos mau uso do Espírito Santo não significa que somos cristãos. A consequência da ação do Espírito Santo não foi a mesma que nós vemos hoje em dia em alguns lugares. Vocês concordam comigo? Ao ler o texto, meus irmãos, estudar a Escritura, eu não vejo ninguém se babando, se contorcendo. Quiseram parar minha língua, não vão parar, não. Ou fazendo mau uso, né? Não sei quantos já tiveram a infelicidade de ver, sempre que eu vejo, eu mando o pastor Rodrigo: se você enviar R$20 nessa live, eu vou te dar uma revelação diferente nessa noite. Como pode, meus irmãos? Como pode fazer um uso tão ruim, tão mal da ação do Espírito Santo? Em nome do Espírito Santo, um pecado imperdoável. O Senhor nos prometeu um poder, diga comigo, poder, mas um poder para sermos testemunhas. Diga mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado: testemunhas. A questão é que nós vemos uma luta que não é nova por poder. Quanto mais dinheiro o cidadão tem, mais dinheiro ele quer. Quanto mais reconhecimento o cidadão tem, mais ele quer. Ele passa uma vida inteira buscando algo que ele nunca vai conseguir, mas ele tenta, e ele tenta, até mesmo perder a sua própria vida. Nós vimos um filme que é muito, muito pesado. Se você é sensível, ou se você tem uma síndrome de que cristão não pode ver filme secular, não veja, mas se chama A Substância. Você vai precisar passar algumas partes, vai precisar ignorar algumas partes. Quando já viram esse filme, Substância? A luta, Dona Marise, pela beleza de uma mulher a corrói. Para ela ficar mais nova, ela precisou matar a sua própria carne, matar a sua própria vida. Ela perdeu a sua vida querendo rejuvenescer, ou seja, viver coisas as quais ela já tinha vivido, o processo já vivido. Por quantas vezes nós vemos pessoas que são velhas por idade, mas com uma mentalidade ainda imatura.
buscando um poder que já foi passado, um poder que já se esgotou, e esquecendo do verdadeiro poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos entender o contexto histórico e espiritual dessa passagem. Vocês concordam comigo? Você pode dar uma glória a Deus, se você concorda? Jesus aqui está prestes a subir ao céu. Jesus se encontra com os seus discípulos e eles aproveitam a situação, cheios de expectativa. Eles perguntam no versículo 6, Letícia: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Entenda, o Senhor, se é nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel, ou seja, devolver o reino a Israel, pastor Ulisses, estou errado? Meus irmãos, igreja do Senhor, eles estavam esperando um poder político, eles estavam esperando um poder humano, eles estavam esperando um poder carnal e uma libertação de Roma. Mas Jesus, no versículo seguinte, ele explica, ele muda completamente o foco. Jesus está dizendo que não se trata de um reino terreno, e sim um reino espiritual. Eu busco nessa vida um reino que vai muito mais do que coisas materiais, mas bens eternos e espirituais. Se você concorda comigo, você pode dar uma glória a Deus bem alto em nome de Jesus. O reino espiritual, ele começa no coração. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso corpo, para sermos testemunhas do Senhor aqui na terra. Enquanto eles olhavam para o trono de Israel, Jesus apontava para a cruz e testemunho daquilo que ele fez em nossas vidas. Quantos podem testemunhar? Quantos podem levantar suas mãos e dizer: Cristo mudou a minha vida? Você pode levantar a sua mão? O Senhor Jesus me pegou no momento do nascimento, usou médicos para consertarem as minhas duas pernas, e para louvor da sua glória eu posso dizer que eu estou curado. Pela fé da minha família, pela fé dos médicos e pelo centro que é a cruz do Senhor, eu recebi graça e misericórdia para ser curado. A grande questão é que nós esquecemos disso. Nós esquecemos do centro, nós esquecemos da cruz, louvamos a homens, louvamos a edifícios materiais, e não entendemos que o poder, ele é um poder eterno. Antes de Atos 1:8, os discípulos eram seguidores teimosos, mas depois eles se tornam testemunhas corajosas. Quantos lembram o que Pedro fez? Quantos lembram o que Pedro fez com Jesus? De negar ao Senhor. Quantos lembram? Quantos lembram do sangue quente de Pedro ao defender Jesus, onde não precisava ser defendido? Quantos lembram, meus irmãos? Esse homem se tornou um pregador de almas e de vidas, não simplesmente pelo seu talento, porque eu posso ter um talento em falar, eu posso ter um talento em ludibriar as pessoas, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Pedro se transformou em um apóstolo sensacional, um apóstolo que alcançava vidas. Paulo se transformou quem ele se transformou através da ação do Espírito Santo. Então, se hoje você tem dúvida do que Deus quer fazer na sua vida, creia que o Espírito Santo irá transformá-la em nome de Jesus. Mas pastor, eu não consigo perdoar, mas pastor, eu não consigo largar essa mágoa, eu não consigo largar esse rancor. Creia que o Espírito Santo irá te curar em nome de Jesus. O poder se trata de um poder que é muito mais do que em questões físicas, em dar piruetas, em levantar peso. É um poder que supre todo o entendimento e toda necessidade em nome de Jesus. E Jesus, ele promete que esse poder alcançaria não só Jerusalém, mas Judeia, Samaria e os confins da terra. Meus irmãos, sem as testemunhas vivas, a palavra do Senhor não chegaria a nós hoje. Sem com que essas testemunhas, pessoas morrendo pela palavra do Senhor, nós não teríamos a liberdade de abrir a Bíblia e louvar e exaltar o nome do Senhor. Você já pensou nisso? Você já refletiu sobre isso? Se Paulo não tivesse pregado, com certeza o Senhor levantaria, mas não seria da mesma forma. E ela chegou, a palavra chegou até nós hoje. Saiu do Oriente Médio, partindo para o Ocidente, e chegou até nós. E eu louvo ao Senhor, porque hoje nós temos uma palavra rema sobre nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de destacar 3 pontos, e o primeiro deles é o poder prometido. O Senhor nos promete poder. Você recebe isso nessa noite?
que está no versículo de número 8. Mas vocês receberão poder. É uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Com certeza vocês já escutaram. Muitas vezes nós falamos sobre esse poder, mas esse poder, no grego, significa dínamos, certo? Pronúncia, eu tenho uma Bíblia aqui que ensina a pronúncia, aí o Pedro fica com o olho brilhando, que ele gosta das pronúncias. Dunamis, significa poder, capacidade. O Senhor derrama sobre nós poder e capacidade para fazer aquilo que não podemos fazer. Aonde as nossas mãos humanas param, o poder e a ação do Espírito Santo age sobre as nossas vidas. Mas eu não consigo amar aquele que deseja o meu mal. Você vai passar a amar aquele que deseja o seu mal, porque é um mandamento do Senhor. Pastor Lucas, eu estou querendo cortar a orelha daquele cara do meu trabalho que fala mal de mim. Não interessa. Não interessa a sua vontade. Quando nós aceitamos a Jesus, nós renegamos a nossa vontade para viver a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Você concorda comigo? Essa mesma palavra é onde vem dinamite e dinâmica, ou seja, o Espírito Santo é a força propulsora, eu estou correto, engenheiros? É a força propulsora que gera movimento, transformação e impacto. Não existe avivamento sem Espírito Santo. Não existe mudança na nossa casa sem o Espírito Santo. Não existe mudança no seu trabalho sem o Espírito Santo. O poder é para a missão. Diga para a pessoa que está do seu lado, o poder é para a missão. O poder, entenda, o poder não é para autopromoção. Eu não posso usar o Espírito Santo para me promover, desculpa, obrigado, Márcio Marise, não sei quem me ajudou. Tinha que ser minha paciente aí, ó. Não é para autopromoção, não é para eu me achar que eu estou num palanque, achar que eu estou num lugar onde eu sou inatingível. Quantas vezes nós já vimos testemunhos de pessoas que nem conseguem falar com os pastores ou preletores, né? E quando a gente fala isso, todo mundo concorda, porque já passou por essa experiência. O Espírito Santo sobre aquela pessoa nunca pode separar o líder do povo. Nós vimos no Êxodo o que acontece um povo sem o líder. Quando Moisés subia no monte e demorava, o que o povo fazia? A ovelha, ela precisa estar perto do seu pastor. E por isso eu louvo o Senhor, porque eu tenho acesso ao meu pastor, eu tenho acesso à minha pastora. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pela minha vida? Um dia eu estava triste, estava cabisbaixo, liguei, e pior que os meus pastores são meus pais, né? Aí eles ficam desesperados. Aí já acham que eu vou morrer, que eu vou explodir, que eu vou, né? Já fica desesperado, não, só quero oração, calma, não é nada disso não. Fica calmo. Nós temos pessoas capacitadas para cuidar das nossas vidas, meus irmãos, e o que falta? O que falta? Nós temos ministérios abençoados, nós temos um lugar abençoado para cultuar, mas o que falta? Pergunte-se para si mesmo, o que falta para que esse poder se destrave sobre a minha vida? Nós precisamos receber e pedir esse poder do Espírito Santo, para que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho estudado, tenho tentado estudar, que síndrome é essa, pastor Ulisses, que nós estamos vivendo? O afastamento das pessoas da igreja, o aproximamento, né, se eu posso usar essa palavra, a proximidade das pessoas com igrejas que estão inchadas. Eu tenho estudado sobre isso, tentado estudar. Será que é a live? Será que eu tenho tentado buscar explicações razoáveis para isso, Dudu? E uma das coisas que o Senhor me revelou é que as pessoas, elas não têm entendido que precisam de mudança. A gente às vezes está preso numa bolha da nossa igreja, conhecendo os irmãos, com humildade, com o coração solícito, mas quando a gente sai da bolha e conhece algumas realidades, nós vemos que as pessoas não acham que precisam de mudança.
Elas não entendem que vir ao altar não é sinal de humilhação para outras pessoas, constrangimento para outras pessoas. Ajoelhar no seu banco não é sinal de que você é leproso, de que você é doente, mas que você é carente da necessidade de Deus. E quantos são carentes carentes da misericórdia e da graça de Deus? Eu sou carente da misericórdia e da graça de Deus. Por muitas vezes eu tenho visto pessoas que talvez por dentro estejam podres. E a gente tem o exemplo de sepulcro caiado. Lindos por fora, mas podres por dentro. Meus irmãos, nós temos que furar essas bolhas e apregoar o ano aceitável ao Senhor para essas pessoas, apregoar a transformação para essas pessoas, oferecer o poder do Espírito Santo para essas pessoas. Não é para ninguém ficar cagarejando línguas que talvez nem existam, nem sejam a certa, pecando contra o Espírito Santo, mas que perdões sejam estipulados entre famílias, que desde 2022, na última eleição, aconteceu, desde 2018 aconteceu, e assim sucessivamente. Tem pessoas que não falam desde 2014 por causa de política. Tem pessoas morrendo por causa de time de futebol, meu irmão. Estava conversando não sei com quem, falando, acho que diminuiu esse negócio de briga, não sei se foi com o Brandon que eu estava conversando. Não, ele falou, não, pastor, o cara do Vasco morreu, que alguém do outro time matou. Meu irmão, nós estamos em pleno ano de 2025, pessoas matando umas às outras por causa de ideologias materialistas. Aonde está a igreja do Senhor? É difícil. Postando frase no Instagram. Desculpa. Nós precisamos, através das nossas vidas, versículo de número 8, se você não acredita em mim, leia a palavra do Senhor, incorruptível palavra do Senhor, nós seremos testemunhas do Senhor. Quantos estão dispostos a serem testemunhas do Senhor? Jesus não disse, recebereis poder para sentir arrepios. Jesus não disse, recebereis poder para provar o que são dons espirituais. Mas ele disse, recebereis poder para ser minha testemunha. Não mude a palavra do Senhor. Desculpa, isso é um pecado. Muitos já fizeram isso e foram mortos por isso. Não mude a palavra do Senhor. E muitos foram mortos defendendo a palavra do Senhor. Por isso, receba ela como ela é. O Espírito Santo, ele não vem para inflar o seu ego, meu irmão, mas ele vem para incendiar o mundo através dele, em nome de Jesus. E aí depois nós vemos a consequência disso em Atos 2, quando o Espírito desce. Pedro, agora com ousadia, diante de milagres, prega da palavra do Senhor. E aí, mais uma vez, não foi o talento de Pedro, mas o poder do Espírito Santo. Reflita sobre isso, o Espírito não vem para te entreter. O Espírito Santo não é um entretenimento. Ele vem para te enviar. O Espírito Santo, ele serviu para enviar os discípulos como consolador. Segura a onda, galera, Jesus já volta. Enquanto isso, sejam as testemunhas necessárias para que a palavra seja pregada. Esse é o contexto, essa é a história, não tem como mudar. O enredo é esse e você faz parte dessa missão. Onde há Espírito Santo, há testemunho ativo, e essa é a promessa de Deus. É o poder prometido de Deus. O segundo ponto é que nós temos um propósito muito bem definido. Diga para a pessoa que está do seu lado, um propósito definido. Não, fala brincando, não fala sério. Nós temos um propósito definido. Você sabe o que você tem que fazer, Edu. Porque ele diz, na outra parte do versículo 8, e sereis minhas testemunhas. Do grego martis, que significa aquele que dá prova com a própria vida. Daí vem o termo mártir. Ou seja, testemunhar e morrer são ideias irmãs no Novo Testamento. Ser testemunha não é apenas falar de Jesus, mas viver o seu evangelho. Você pode dar glória a Deus por isso, se você concorda com isso? Ser testemunha é viver de modo que as pessoas vejam Cristo em nós.
Eu preciso todos os dias mudar a minha vida para que Cristo seja refletido, para que as pessoas não vejam só um dentista, que as pessoas não vejam só um motorista, que as pessoas não vejam só um médico, um auxiliar, o que quer que seja, mas que vejam Cristo através de nós. Em Atos, esse padrão, ele é visível. Quantos sabem da história de Estevão, a primeira testemunha, o primeiro mártir? Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio e são açoitados. Paulo, no fim, testemunha diante de César e morre por Cristo. Quantos já viram o filme Paulo, já leram Atos para saber da história? Em nome de Jesus, você pode ver a vida de Paulo, como que esse homem foi usado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, ser testemunha não é um título. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai criando títulos. Antes ou você era crente ou você era católico. Agora ou você é cristão ou você é XYB. Agora ou você é cristão protestante, calvinista, arminiano, do século XX, que não sei o que lá. A gente é tudo e nada ao mesmo tempo. Sinceramente, quem me conhece mais sabe, né? Poucas coisas me estressam. Poucas coisas. Mas eu estou perdendo um pouco a paciência desse negócio de a paz do Senhor, irmão. De qual igreja você é? A paz do Senhor, irmão. Eu acho que eu estou indo mais pro eu sou da igreja de Cristo. Aí, meu pai já respondeu isso algumas vezes, né? Porque meu pai, quando ele responde igreja Casa e Vida, ele quer contar toda a história da igreja, né? Aí quando meu pai quando é alguma coisa rápida, ele fala igreja de Cristo, né? Aí eu imitei esse negócio dele. Aí eu descobri que tem uma igreja de Cristo, né? Uma igreja chamada Igreja de Cristo. Aí danou-se. Aí o cara falou, eu conheço essa igreja do pastor tal. Eu falei, não é essa, mas engloba isso aí também. Porque a gente, tipo assim, o cara já pergunta para ele saber qual é a minha. Não, se você é universal, eu vou falar com você desse jeito, vou agir com você desse jeito. Se você é da Batista, Wesleyana, Presbiteriana. E a gente esquece que nós somos da igreja de Cristo. Nós espalhamos o evangelho de Cristo e não adianta nada nós vivermos uma vida dedicadas à instituição se não vivermos uma vida dedicadas ao Senhor. Os irmãos sabem disso. Os irmãos conheceram ou conhecem pessoas que são mais apegadas à instituição. Elas destroem a família delas, mas para que a instituição seja maior. Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que nós sejamos testemunhas do seu evangelho, daquilo que Ele fez, tanto em nossa vida, mas na vida de milhares de pessoas. Eu estou falando alguma besteira, meus irmãos? Só a pastora falou, que está me defendendo, minha mãe, né? Eu estou falando alguma besteira, meus irmãos? Nós temos que ser testemunhas, porque se não formos testemunhas, nós não servimos de nada. Eu vou falar de novo a mesma coisa. Eu vou falar de novo, que o Espírito Santo me guia para falar de novo. Se você não quer mudar a sua vida, se você não deseja ser testemunha, se você não deseja mudar aquilo que você é, meu irmão, a porta está aberta, você pode ir embora, não tem problema. Não perca o seu tempo. O tempo é valioso, não é isso que todo mundo diz? Se você deseja viver uma vida de igreja, mas não mudar a sua vida, não adianta você viver em igreja. Espera o tempo passar, e aí você vai para o caixão, e aí você vê o que é, né? Vê no que dá. Eu falei isso domingo de manhã, mas esse é o evangelho. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Se eu não vivo uma vida de evangelho desse jeito, eu não sirvo para nada. Eu posso arrancar 200 milhões de dentes, eu posso fazer milhares de pessoas sorrirem, mas se Cristo não agir através da minha vida, eu não sirvo para nada, para nada. Getúlio Vargas foi um homem gigantesco, muita coisa surgiu através dele, foi usado para muita coisa, mas o cara morreu, talvez a próxima geração nem lembre dele. Com certeza você conhece um cara chamado Martin Luther King, foi usado pelo Espírito Santo do Senhor. Com certeza você conhece um cara chamado Paulo, que veio de Tarso, que ele foi usado pelo Espírito Santo do Senhor. Com certeza você conhece um cara chamado Gideão, que rompeu com tudo para servir ao Senhor. E isso não muda, a palavra do Senhor não muda. Gerações ouvirão aquilo que testemunhas fizeram. Morreram
na Babilônia, morreram no Coliseu, mas nada disso parou o projeto do Senhor. Se você concorda comigo, dê um glória a Deus bem alto. Eu canto não por minha vida, eu não canto pelo que eu sou, mas pelo que fizeram por mim, e Ele morreu por uma cruz por mim, pela minha vida. Por isso nós precisamos expandir o projeto. Nós temos um poder que não é um poder terreno, ele serve para uma coisa, ele serve para sermos testemunhas. Nós precisamos pegar esse poder e usar para expandir o reino do Senhor. Esses homens acharam, vamos conquistar, vamos fazer uma parada, vamos tirar Roma da jogada, vamos matar os fariseus e a gente espalha o reino de Deus pela terra. Não é isso, não é isso. Talvez você morra sem ver o governo mudar, talvez você morra sem ver o seu time ser campeão, mas o poder de Deus precisa ser estabelecido na sua casa antes que você parta. O plano de Deus é eterno, você concorda comigo? E ele é um projeto expansivo. Versículo 8 vai dizer: em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins. Por favor, me ajuda. Professores Pasqualhos, me ajudem. Quem lembra do professor Pasqualho, né? Pedro lembra. E você foi alcançado em terras brasilienses. Você foi alcançado por esse poder. O plano de Deus, ele começa de dentro e ele se espalha para fora. A missão, ela tem uma ordem geográfica e espiritual. Diga comigo, Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém, que é o lugar onde você está. Judeia e Samaria. Diga comigo, Judeia e Samaria. Não é palavrão, gente, por favor. Judeia e Samaria. Eu só vou parar quando todo mundo falar. Lugares próximos e diferentes, ou seja, em Jerusalém, onde você está hoje, o Senhor, que Ele quer espalhar o poder para lugares próximos, porém diferentes, e por último, diga comigo, com os fins da terra. Todo mundo falou direito, né? O problema está comigo mesmo. Onde o nome de Cristo ainda não é conhecido. Eu creio que o poder de Deus vai ser tão forte na sua vida, o poder do Espírito Santo vai ser tão forte na sua vida, que não irá só para lugares próximos, irá para ser para pessoas que nem conhecem o poder de Jesus ainda. Quantas pessoas são carentes, e meus irmãos, quantas vezes já me ouviram falar, dar esse testemunho aqui, as pessoas sentam na cadeira do dentista, elas começam a falar da vida delas, porque estão carentes de atenção, carentes de amor, carentes de um toque do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te encher para te enviar. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja Casa e Vida é um campo missionário. Nós somos mini Jerusaléns, onde o poder vai ser espalhado, tanto para Samaria, quanto para a Judeia, quanto para o resto do mundo. Pessoas que talvez você não fale há muito tempo vão te procurar para pedir uma oração. E você vai ter a oportunidade de falar ao Senhor para a vida delas. Não se trata, a igreja não se trata de um clube, a igreja não se trata de um encontro religioso, não se trata de instituições religiosas onde você vem e você cumpre aquilo que você precisa cumprir para ir para o céu. Nós precisamos testemunhar e fazer desse lugar luzes acesas em cada esquina da cidade, levando o testemunho de Cristo a todas as famílias em nome de Jesus. Meus irmãos, se o Espírito Santo está em nós, ele nos empurra para fora e nos faz viver aquilo que ainda não vivemos, nos faz perdoar uma pessoa, nos faz viver uma nova história com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, em nome de Jesus. Não há plenitude do Espírito Santo dentro de nós se não houver um movimento missionário, ou seja, o Evangelho alcançar as outras pessoas. Você concorda com isso? Porém, existe um perigo, e esse é o centro dessa mensagem nessa noite. O perigo do poder é aquilo te consumir. Quando já viram o Senhor dos Anéis? Pode levantar a mão se você viu o Senhor dos Anéis. Misericórdia, só um pedaço da igreja viu o Senhor dos Anéis.
Veja o Senhor dos Anéis, por favor. Ah, eu sabia que você tinha visto o Senhor dos Anéis, Mateus. É isso aí, moleque. O Senhor dos Anéis fala sobre poder, principalmente, né, pastor Rodrigo? E como o poder, ele pode consumir uma pessoa. Talvez você não tenha visto o Senhor dos Anéis, mas você sabe quem é o Sméagol, né? Pesquisa quem era o Sméagol. A transformação do Sméagol é igual aqueles daquelas subcelebridades dos anos 70, né? Veja como fulano está hoje. É mulher bonitona, aí ela hoje. É igual o Sméagol, porque o poder sugou tudo, né? Veja como o Sméagol era antes. O poder, ali simbolizado por uma aliança, um anel, sugou toda a vida. O poder de Deus para as nossas vidas, ele precisa dar vida. Você precisa vir à igreja e você precisa receber vida. Você precisa vir à igreja, o pastor Rodrigo enfatiza muito, e participar do culto. E não assistir a um culto. Nós participamos de um culto. Você faz parte de um culto. A sua vida é uma chama acesa nesse lugar, onde nós consumimos as nossas próprias vontades para que o Espírito Santo chegue até outras pessoas. Às vezes você está cansado, às vezes você está triste, ou a pessoa vem falar com você precisando de ajuda. É aí que você precisa. É aí que você precisa espalhar o amor de Deus. Porque eu creio que o Senhor vai derramar muito mais, meu irmão. Se hoje você está desanimado, se hoje você está desanimada, se hoje você está vivendo uma perturbação, seja ela mental, psicológica, o que quer que seja, o Senhor tem uma cura através do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. A gente não pode entrar numa onda também e esquecer que Jesus curou as pessoas. Eu creio que Deus vai fazer sinais e maravilhas na Casa e Vida, como já tem feito. A pastora colocou no grupo, o Lorenzo, filho da Tiane, é um milagre de Deus. O Bento, a Serena, são milagres de Deus e a gente esquece disso. Gente. Pastor, um milagre de Deus. Lene, um milagre de Deus. E a gente às vezes está murriando. A igreja está vazia. Ai, não reformaram o teto, não reformaram o chão. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Estamos vendo o trem passar e não estamos entrando. Entre no sobrenatural de Deus, pelo amor dEle. Você espera. Eu vou esperar a igreja se transformar para eu participar dela. Participa agora, faça parte da transformação que Deus tem para esse lugar. Senão vai passar e você vai ser a geração que vai só passar. Mas existe um perigo, eu já estou acabando, não precisa dormir. Existe um perigo através do poder de Deus. Nós buscamos ser usados, mas às vezes mais interessados em sermos vistos do que em fazer Cristo conhecido. Estava conversando com uma pessoa, já dei esse testemunho, mas você não bajularia um político para ele ir para a sua igreja? Aí eu falei, não. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Não pode ser. Mas é verdade. Eu vou trocar qualquer coisa para ser visto, para ser notado. Eu não sou maluco. A pessoa ficou estranhando, pastor Ulisses. Você não trocaria uma área VIP na sua igreja para poder ter um jogador? Se ele quiser, no máximo a gente vai ter um banco que é melhor aqui, né? O branquinho que está aqui, que ninguém senta, né? Ele sentaria até no lugar onde ninguém senta, porque ninguém quer sentar. Bom pra caramba, tá? Quer coisa melhor do que essa? Pessoal cultua na caverna, no deserto, vai ter área VIP na igreja? Não, porque o culto vai parar, a gente está conversando sobre isso, o culto vai parar, meu irmão. Nós cremos que nós temos pessoas maduras nesse lugar. E não vai ser por isso, não vamos depender de ninguém para ser conhecido. Nós precisamos ser conhecidos pela palavra do Senhor e pelo poder do Senhor nesse lugar. Se não for isso, meu irmão, a gente está lascado. Me perdoa, mas se eu for precisar de alguém para ser conhecido, eu prefiro depender do Senhor. Quantos precisam depender do Senhor? Eu preciso depender do Senhor para ser conhecido. Conhecido no sentido das pessoas conhecerem o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, não de ser famoso. A grande questão é que por muitas vezes nós queremos o poder para sermos vistos e conhecidos. E eu caminho para o final dizendo algo muito importante. Nós desejamos frutos, Dudu, mas nós desejamos para a nossa própria glória. Foi a igreja que curou. Foi o pastor Ulisses que orou.
Fui eu que jejuei por você, meu irmão. E aí eu me deparei essa semana, e aí o Senhor fez um dínamos no meu coração aí, com um relato que Ellen Rose, eu não vou falar aqui igual o Pedro Glossonauta, Rose Ferreira, ela é médica, ela era médica e missionária no Congo. E ela escreveu uma carta, e dentro dessa carta ela tem um texto que eu gostaria de ler aqui para os irmãos nessa noite e terminar para que você seja tocado a um apelo para a mudança das nossas vidas. Em suas palavras, ela descreve a raiz do engano espiritual e do engano do poder sobre as nossas vidas, pastor Rodrigo. Ela diz que Deus chegou para ela e falou: Ellen, você diz que me quer, mas me quer junto com outras coisas. Você quer que eu te use, mas quer que os outros percebam o quanto eu te usei. Ou seja, ninguém quer ser usado do Senhor dentro de um quarto escuro e vazio. Nós queremos, vou colocar aqui, como todos nós queremos que o Senhor nos use, mas nós queremos que os outros percebam o quanto Ele nos usou. Nós queremos servir, mas queremos servir e ser reconhecidos. Nós queremos a cruz, mas queremos cruz sem vergonha. Nós queremos Jesus, mas queremos Jesus e respeito. Nós queremos Jesus, mas queremos Jesus e popularidade. Nós queremos Jesus, mas queremos Jesus e os aplausos. Nós queremos Jesus, mas também queremos sempre ser o primeiro e os melhores. Nós queremos Jesus, mas também queremos sucesso. Nós queremos Jesus, mas também queremos ter orgulho. Nós desejamos, ao final dos nossos ministérios, chegar com todas as trombetas tocando, em um evento onde você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotos e áudios para gravar, apenas para se lembrar do nosso próprio sucesso. Nós nos desejamos sentir insubstituíveis. Nós desejamos que os outros digam que sem nós a obra não vai prosseguir. Mas não, meus irmãos, eu digo para mim, Lucas, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. E o Senhor diz para nós, não pode ser assim, Igreja Casa e Vida, pastor Lucas. Ou você me deseja somente, ou no fim, perceberemos que não temos a Ele de verdade. O Senhor toca a minha vida de uma forma muito quebrantadora através desse texto. Porque nós queremos Jesus e mais alguma coisa. E Jesus, Ele é autossuficiente. Ele é o suficiente. Porque se Ele não fizer, Ele não é Jesus. Se Ele não andar sobre as águas, Ele não é Jesus. Nós não queremos relacionamento com Jesus, nós queremos as mãos dEle. Nós queremos que a nossa vida seja transformada, que a nossa conta bancária esteja sempre cheia, que sempre tenha pacientes para atender, mas nós não queremos só Jesus. O poder que Jesus deu para a nossa vida é um poder de ser testemunha para Ele e somente dEle. Quem sou eu para ser testemunha de qualquer outra coisa a não ser do poder de Jesus? A igreja não vai mudar se Jesus não estiver no centro. O Recreio dos Bandeirantes não vai mudar se Jesus não estiver no centro. Pode ter milhares de igrejas, como temos, mas o bairro não vai mudar se Jesus não estiver no centro. Você está pensando no enfeite, né? No sentido de criticar. Você está pensando no chão, no sentido de criticar, e não valoriza as mãos valorosas que fizeram isso para Jesus e para a glória de Jesus. Não valoriza os irmãos que vêm encerar o chão
Não para você, mas para Jesus. A partir do momento que eu penso nisso, eu paro de reclamar das coisas e eu paro para agradecer o privilégio de Deus pela minha vida. Senhor, eu tenho vida e eu tenho uma vida que eu descubro que não é minha. Eu tenho uma herança que eu descubro que não é minha, mas para todos aqueles que aceitam. Eu não sou o centro do coração de Deus. Eu não sou o centro do mundo. O mundo não gira ao meu redor. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E se eu não desejar, não buscar agradá-lo e participá-lo, eu vou ficar para trás. A gente fala de Judas como um traidor, mas Judas desistiu do plano do Senhor. Ele não só traiu Jesus, mas ele desistiu do plano que Deus tinha para ele. Por muitas vezes, eu, Lucas, não estou falando de você, eu estou falando de eu, Lucas. Por muitas vezes, eu culpo Judas, Joyce, mas eu faço igualzinho. Eu desisto dos planos que ele tem para a minha vida. Está difícil, eu estou cansado, eu tenho isso para resolver, eu tenho essa conta para pagar, mas eu creio que se até as aves do céu recebem os mantimentos, eu creio que Ele virá em meu favor. Eu creio que Ele fará, porque Ele é o meu mantimento, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o centro. Eu quero Jesus. Eu não quero Jesus em uma igreja bonita. Eu não quero Jesus em uma infraestrutura para eu poder participar de um culto sentado no ar-condicionado. Eu quero Jesus. As pessoas precisam querer um lugar onde tem a presença de Jesus. Não de Lucas, não de Péricles, não de Janaína, não de quem quer que seja, a presença de Jesus. Eu creio que Jesus está nesse lugar, por isso eu não abandono esse projeto, por isso eu creio que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ser como Judas e vender o evangelho por coisa simples. Eu não troco Jesus por nada, esse precisa ser a minha vida em nome de Jesus. Nós aplaudimos ao Espírito Santo do Senhor e o seu poder como testemunha sobre nós. Nós enxergamos Jesus através desses homens heróis da fé e nós precisamos ser hoje heróis da fé. Abraão foi tentado, errou, mas foi com um homem de fé. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, por mais que você precisa buscar a perfeição. Mas nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Se é A, nós vamos A. Se é B, nós vamos B. Se é a fé, eu preciso buscá-la até o fim da minha vida. Deus não busca indecisos. Desculpa, mas Deus não busca indecisos. Se você não sabe o que você quer da sua vida, no sentido de buscar ao Senhor, não estou dizendo de profissão, entre outras coisas, não me interprete mal. Se você não sabe se você quer Deus para a sua vida, se você não sabe que se você quer só Jesus para a sua vida, Deus não busca um coração assim. Deus busca um coração decidido, que assim como a corça, assim como o animal que tem o seu aspecto fisiológico, procura as águas, eu preciso ansiar o Senhor, porque se eu não tenho água, eu não sobrevivo, se eu não tenho Cristo, eu não sou nada, se eu não tenho a sua graça, eu não sou nada, e Ele está aqui nessa noite procurando pessoas decididas a buscá-lo em nome de Jesus. O Espírito Santo não veio para nos tornar famosos, e escute isso. Talvez você parte a sua vida inteira e não se torne o mais conhecido da sua profissão, mas Deus busca te tornar Jesus conhecido através da sua vida. A igreja cresce quando não mostra a sua força, mas quando mostra o testemunho que ela tem, porque esse é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa igreja precisa ser um reflexo disso. As nossas casas de vida precisam ser lares que não buscam aplausos, mas buscam a presença do Senhor. As nossas casas precisam ser ambientes onde o foco não é quem fala mais bonito, quem parece mais cristão, mas quem vive aquilo que crê. E eu queria terminar, meu irmão, lendo mais uma vez esse versículo. Se eu busco agradar ao Senhor, eu preciso buscar ser testemunha.
Atos 1, versículo 8, para encerrarmos. Jesus dizendo, antes de subir: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eu vou receber o poder quando eu receber o Espírito Santo. Logo, o poder ele vem através do Espírito Santo. É uma regra básica. Ou seja, serei, por conta de tudo que eu recebi, eu tenho a autoridade, a legitimidade de ser testemunha, tanto em Jerusalém, quanto da Judéia e Samaria até os confins da terra. O reino não é um reino terreno, o reino não é um reino do Rio de Janeiro, não importa o que o Eduardo Paes decida, não importa o que Silas Malafaia falou, o que importa é a sua decisão como testemunha de Cristo Jesus. Não importa o que estão falando ou de você, ou da igreja, ou de Jesus. Importa se você está sendo testemunha, está sendo mártir, você é capaz de morrer por essa causa. Existem coisas que são negociáveis. O pastor gosta de usar esse exemplo. Eu creio que o meu time é o melhor time do mundo. Pode até ser o melhor time do mundo um dia, mas ele não é o melhor time do mundo. Isso é negociável. Né? Eu digo, como é que a senhora falou de manhã? Eu tinha visto a camisa de alguém errado, a minha camisa estava errada. Eu digo que aquilo dali, qual cor é aquela dali? Só para antes, para a do meio ali. Não, que eu preciso saber para falar errada. Vai que eu acerto. Não, para mim eu estou vendo azul. Eu digo que aquilo é azul. Meu irmão, isso é totalmente negociável, porque eu sou daltônico. Existem coisas, seu Jonas, que são negociáveis. Mas existe uma coisa que não é negociável. A verdade do Evangelho não é negociável. Aquilo que Deus fez na sua vida, Dudu, aquilo que Deus fez na sua vida, Brandon, pastor Rodrigo, não é negociável. Ninguém pode tirar de você a ação do Espírito Santo. Você pode perder tudo, você pode estar igual a Jó, liso, como dizem hoje em dia. Liso. Mas se tivermos a presença do Senhor, é ela quem nos basta, em nome de Jesus. É isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite, irmão. A gente precisa mover um pouco o que está embaçando a nossa vista. Um dia desses, acabou a água do para-brisa do carro. Agora lá no condomínio, aqui no caso dos meus pais, ficava uma torneirinha perto. Aí depois a gente descobriu que tem, mas, dona Marizinha, não fica tão perto assim. Aí eu falei, estou atrasado para ir trabalhar, né? Não vai dar para encher a água do negócio. Meu irmão, eu tive que ir daqui até onde eu trabalho com o negócio na frente, não conseguia, estava difícil de ver o negócio, porque estava sujo, porque não tinha água para limpar. E meu objetivo com essa palavra nessa noite é essa. Se a gente pode usar esse exemplo, coloque água nunca esqueça de colocar água aí no seu limpa para-brisa. A ação do Espírito Santo para limpar o seu para-brisa e você enxergar. Está aí mais uma razão da pesquisa que eu tenho feito de por que as pessoas elas têm buscado tudo menos comunhão na igreja. As pessoas estão com uma ótica, uma percepção errada, pastor Ulisses. Mas nós podemos ser loucos no meio de pseudo-sábios, mas vamos ser loucos acreditando na verdade do Evangelho. Eu creio nisso, porque é inegociável. Eu gostaria que você